Diz assim a palavra do Senhor: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Amém. Pai Celestial, nosso querido Deus, eu te agradeço, Pai, pelo culto que está sendo realizado, amém, pela linda manhã deste dia, Senhor. Obrigado por cada irmão que chegou aqui esta manhã. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Amém. Palavra essa que é inspirada pelo Senhor. Ó Deus, nos dê sabedoria dos altos céus. Que o teu Santo Espírito fale conosco nesta manhã. Abra a nossa mente, o nosso entendimento. Que nós possamos, através da tua palavra, aprender a sua vontade para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós chegamos no mês de dezembro. Quase que 12 meses se passaram de 2018. Hoje é dia 9. Faltam 22 dias para acabar o ano. E fim de ano realmente é tempo de reflexão. Tempo de examinar tudo o que fizemos, examinar tudo aquilo que nós deixamos de fazer, analisar os resultados e aprender com eles. Isso é muito bom. E essa reflexão deve levar-nos o que? A um crescimento. Irmãos, essa reflexão deve ajudar-nos a estabelecer novos alvos para o ano que vem, para o ano seguinte. E assim nós vamos amadurecendo ou envelhecendo, né? Cada ano que passa a gente fica mais velhinho um pouquinho, né? Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Está lá em Efésios 4:13. Irmãos, lamentavelmente, algumas pessoas não enxergam por este ângulo. Muitas pessoas não olham a vida com otimismo. Lamentavelmente, algumas pessoas não enxergam dessa mesma maneira, com otimismo na vida. O pessimista diz que o ano que se finda foi ruim e improdutivo. Irmãos, realmente esse ano aqui nós tivemos um ano um tanto assim, tivemos eleições. O país não estava passando por um momento fácil, estava difícil. Nós elegemos presidente, nós elegemos deputados, senadores, pessoas que estarão governando o país no próximo ano. E nós esperamos, com otimismo, que o ano seja melhor. Amém. Não é verdade? Mas o pessimista vai dizer assim, olha, o ano que se finda foi ruim, foi improdutivo.
Mas o otimista dá graças a Deus por ter chegado até aqui e diz que o próximo ainda será melhor. Amém. E é isso que nós esperamos. Irmãos, depende da maneira como se olha. Assim é a nossa vida. Assim é o ano que está se findando. Podemos olhar para trás e contar as bênçãos que nós recebemos da mão de Deus, das mãos de Deus. Quantas bênçãos nós recebemos em 2018? Até aqui. Deus nos tem sustentado, irmãos. Ele tem sido um Deus grandioso, maravilhoso, que nos tem sustentado até aqui. Nós podemos ver que nós também realizamos algumas coisas. Nós podemos ver aquilo que nós produzimos, através do quanto nós recebemos das mãos de Deus. Irmãos, mas pode ser que alguém olhe para trás e lembre-se somente das coisas negativas. Porque, amados, existem pessoas que só falam em fracasso, derrota e da limitação. Pensam só nas coisas ruins. Sabe, irmãos, eu tenho levado a minha mãe para fazer fisioterapia numa clínica. E na clínica de fisioterapia, olha, é interessante, né? Quanta gente com problemas. Uns entram andando, pulando num pé só, outros entram com 2 muletas, outros entram de todas as maneiras, e eu fico olhando aquilo, eu fico pensando, puxa vida, né? Às vezes a gente reclama por pouca coisa. Tem um senhor lá que eu peguei até uma certa amizade com ele, e ele conversa muito comigo. Quando a gente chega lá e ele senta perto de mim, ou eu sento perto dele, ele anda com 2 muletas. Então ele anda calçado em 2 muletas, ele já operou da coluna, e ele sabe que ele tem uma doença degenerativa dos nervos, que ele não vai sarar. O médico já falou para ele que ele não tem cura. E eu fico pensando, e eu comecei a conversar com aquele homem, eu tinha assim, dó dele. Mas hoje, eu vejo ele um homem otimista quanto ao futuro. Para ele ficar em pé, irmãos, ele tem que dar um embalo assim, ele levanta com a coluna torta, depois ele endireita, aí ele vai lá na mesa sentar, na maca deitar, para começar os exercícios. Ele é obrigado a fazer exercício todos os dias. Ele não pode deixar de fazer, porque se ele não fizer, nem com 2 muletas ele não anda mais. Mas quando você conversa com ele, irmãos, é impressionante. Ele não reclama nem um pouquinho daquela doença. Ele não reclama nada. Ele é otimista de que ele vai fazer muita coisa na vida ainda. Ele mora sozinho, não tem quem cuida dele. Ele comprou um carro hidromático e ele vai viajar. Ele vai para a praia, irmãos. Ele vai para a praia daquela maneira. E eu fico pensando, às vezes por muito menos a gente reclama e não faz nada na vida, não viaja, fica com medo de viajar sozinho. Irmãos, tem gente que realmente nos anima. Eu pensei em confortá-lo, no fim eu saio de lá confortado por ele. Verdade. De ver a disposição que ele tem de fazer as coisas daquela maneira. Todo arrebentado, vamos dizer assim. Mas, irmãos, como diz, depende do modo que nós olhamos. Depende do modo que nós encaramos. Irmãos, eu acredito que pessoas que falam de fracasso, de derrota, de limitação, às vezes falta a presença de Deus na vida deles. Eles não conhecem esse Deus maravilhoso, que dá forças, que anima as pessoas, que faz elas lutarem por alguma coisa. Eu acredito que o ano será para nós o que nós queremos, irmãos, que ele seja. O que nós queremos que ele seja. O apóstolo Paulo foi um exemplo de determinação aqui na Bíblia. Essa visão do ano que passou terá grande influência para o ano que vai se iniciar. Depende de como nós terminamos esse ano para começar o outro. Se você terminar lá embaixo, você vai começar o ano lá embaixo.
Precisamos entrar em 2019, irmãos, com otimismo, com garra, com vontade de vencer na vida. Nós não podemos entrar derrotado. Há um personagem no Novo Testamento que muito nos ensina acerca dessa determinação e otimismo. É o apóstolo Paulo. Ele foi um homem determinado, que o que queria trabalhava para conseguir, e tudo ele procurava colocar sobre a orientação de Deus. Tudo sobre a orientação de Deus. No texto que nós lemos, em Filipenses capítulo 3, do 12 ao 21, nós aprendemos acerca desse estilo de vida que Paulo adotou para si. Ele adotou para si. Seu objetivo maior era atingir a perfeição completa, está aqui no versículo 12. Quando ele diz, não que já o tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas o prossigo para alcançar aquilo. Irmãos, esta era a sua meta, a participação do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo foi o seu referencial. O Senhor Jesus Cristo foi o seu padrão. E nós precisamos aprender com isso. E eu faço uma pergunta para vocês agora. Qual é o nosso referencial para medirmos o sucesso ou o nosso fracasso? Qual é o nosso referencial? Sabe, irmãos, geralmente somos nós mesmos o nosso referencial. Geralmente nós mesmos somos o nosso referencial. Que tipo de pessoa ou coisa pode servir de padrão para nós? O texto bíblico nos ensina que o Senhor Jesus Cristo deve ser o referencial para nós. Não somente para analisarmos o ano findo, como também para adentrarmos no ano novo. Paulo tinha algumas características que marcaram nesse aspecto. Por exemplo, para ele o descontentamento não poderia desviá-lo do seu alvo. Ele tinha um alvo, e ele percorria esse alvo, ele buscava esse alvo. Nada desviava ele do alvo. No versículo 12 e 13, verificamos um certo descontentamento de sua parte, por não ter ele ainda alcançado o que ele queria. Ele diz lá, não que já tenha alcançado, ou não consegui ainda. Não é verdade? Mas isso não fez desanimar. Quem de nós, irmãos, nunca teve um descontentamento? Quem nunca teve descontentamento? É impossível viver nesse mundo sem um descontentamento. Quem não teve um momento de decepção em 2018? Quantas coisas podem nos causar tristeza na vida cristã ou na vida secular? Quantas coisas acontecem? Por exemplo, um objetivo não alcançado. Talvez você tenha planejado uma coisa durante o ano todo e não alcançou. O ano acabou, passou, e nós não alcançamos. Isso pode acontecer. Uma acusação de algo que você não fez. É triste, irmãos. É muito triste. A falta de emprego, a doença na família, problemas familiares e outros problemas que a gente tem. Quantas vezes? Quem não tem essas feridas da vida? Quem não tem momentos de amargura, de solidão? São os descontentamentos que experimentamos, irmãos. Contudo, eles não podem ser fator de retrocesso ou de estagnação na nossa vida. A vida não para. Os dias continuam. Hoje é domingo, amanhã é segunda, depois é terça, depois é quarta, a vida não para. Nós não podemos ficar estagnados, parados. Eles não podem nos desviar de prosseguir em direção ao nosso alvo proposto. Ao contrário, deve servir de estímulo para que lutemos mais e que nós busquemos atingir o nosso alvo. É preciso ter determinação para vencer. E essa determinação, irmãos, é a busca do alvo. Deve causar em nós uma dedicação maior na vida. O apóstolo Paulo dedicou-se para prosseguir rumo ao alvo diante dos descontentamentos que ele afirmou. Mas ele diz no versículo 3, três palavrinhas. Mas uma coisa faço. Você percebeu o que ele fala aí? Mais uma coisa eu faço. Não adianta ficarmos lamentando.
Não adianta ficar criticando o mundo. Não adianta jogar a culpa nos outros. Não adianta não fazermos nada. E nos tornarmos, às vezes, improdutivos e pessimistas. É preciso partir para a ação. Irmãos, se o meu objetivo não foi alcançado em 2018, eu preciso me dedicar mais para alcançá-lo em 2019. Como eu disse, a vida não para. Ela continua. O que o Paulo fala lá em versículo 13? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Deixa o passado para lá. Deixa o passado para lá. Não se esqueça de uma coisa. É preciso ser agradecido a Deus por ter nos dado mais um ano para tentar novamente. Está aí a chance, irmãos. Se não foi esse ano, pode ser o ano que vem. Pode ser o ano que vem. E Ele está nos dando mais uma oportunidade. Há pessoas que só fazem a criticar os outros, criticam o sistema por causa dos seus fracassos e das suas limitações. Paulo não agiu assim, seu exemplo foi outro. Sua meta incluía não decepcionar os outros. Sabe por quê? Porque a meta dele era o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo era o seu referencial, irmãos. Ele encontrou falha nas pessoas? Encontrou. E como? Isso o levou a dedicar-se ainda mais na vida cristã. O seu desejo era ser exatamente aquilo que queria que os outros fossem com ele. Então ele teve coragem de dizer nesse texto aqui, sede meus imitadores. Precisa ter coragem para falar isso, irmãos. Sede meus imitadores, tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós. Não somente prosseguia para o seu alvo, como também procurava agradar as pessoas com o seu otimismo. Irmãos, uma coisa gostosa é conversar com pessoas otimistas, não é? O duro é você conversar com pessoa negativista, né? Pessimista, né? Que olha, nada vai dar certo, tudo é ruim, tudo é mal. Eu me lembro de um desenho que eu assistia quando eu era criança, que o carinha falava assim, ô céus, ó vida, que dia. É, irmãos, tem gente que é assim, acorda cedo assim já. Paulo não olhava as circunstâncias, irmãos, mas ele se guiava por Cristo. E assim ele ia contente por sua peregrinação, mesmo com o espinho na carne e tudo. Mas ele caminhava contente. Como dizia o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. É assim que Paulo pensava, é assim que Abacuque falava. Irmãos, Paulo prosseguia para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Meu amado, sabe qual é o alvo certo? Você fala, mas como? O alvo certo é a vontade de Deus. Esse é o nosso alvo. É fazer a vontade de Deus. Não é verdade? Toda determinação e dedicação só tem a produzir bons efeitos, né? Como no caso do apóstolo Paulo, sua determinação trazia-lhe uma clara direção na busca do seu alvo. Nós lemos as palavras do apóstolo no versículo 14, prossigo para o alvo. O seu alvo era a perfeição em Cristo. Essa perfeição só lhe foi esclarecida por ter sido salvo pela graça de Cristo Jesus. Como ele diz lá, pelo prêmio da soberana vocação. Irmãos, em outras palavras, Paulo disse, porque eu fui convocado, eu fui eleito, eu fui chamado para a salvação. Então eu devo me aperfeiçoar cada vez mais. Esse deve ser o nosso pensar também. Entendemos aqui que o seu projeto de vida era influenciado por seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Talvez tenha sido esta a causa do seu otimismo,
da sua dedicação e alicerce de sua fé. Meus amados, o importante é fazer um projeto de vida que esteja em harmonia com a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para nós. Aí sim, nós experimentaremos os bons resultados na nossa vida. É preciso esquecer o passado, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, imagine Paulo, quando ele estava na prisão, quando ele estava nos açoites, quando ele estava nas perseguições, se ele ficasse pensando assim, nos seus dias de influência na vida das pessoas, na vida das autoridades, quando ele era membro do Sinédrio, quando ele era membro da Suprema Corte de Israel, imagina se na hora ele falasse, puxa, mas lá era muito melhor do que agora. Eu estou apanhando, eu estou sofrendo, lá eu era autoridade. Você imagina se ele ficasse pensando nisso naquela hora? Certamente ele retrocederia em sua ação e luta e desanimasse, mas pelo fato de ser persistente, ele sabia o que ele queria, ter clara direção dos seus objetivos. Isso foi um dos maiores colaboradores na propagação e crescimento do Evangelho do Senhor. Paulo foi um dos maiores fundadores de igrejas que o mundo já conheceu. Imagina se ele fosse um homem desanimado da vida. Irmãos, ele aprendeu com a vida e com o Senhor Jesus Cristo. É assim que nós também precisamos fazer. Irmãos, nós precisamos entrar no próximo ano sabendo o que queremos, tendo um alvo a conquistar, tendo a determinação do apóstolo Paulo, que o levou a se colocar como um referencial para os outros. Paulo é um referencial para nós, para a nossa vida. Ele é um referencial. Filipenses 3, 17 e 19, Paulo se compara com aqueles que se diziam líderes e convida os filipenses a imitá-lo. Como ele imitava Cristo. O pessimismo das pessoas, irmãos, não deve ser imitado. O pessimismo não serve como padrão para ninguém. Versículo 16, Paulo diz, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Irmãos, inovar é bom. Inovar é bom. Mas às vezes até é necessário. Mas nunca infringindo as normas de Cristo ou as normas cristãs. Nós temos um alvo a seguir. Devemos prosseguir respeitando os princípios da palavra de Deus. Sempre. Sempre. Sabe por quê? Ela nos dá clareza, ela nos dá direção de vida, ela sempre está reacendendo a nossa fé, causando em nós esperança. E a esperança nos impulsiona com mais otimismo para o ano que se inicia, porque a esperança nos dá vitória. Filipenses capítulo 3, 20, Paulo diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Versículo 21, ele diz, que transforma o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O apóstolo Paulo está aqui expressando a sua esperança na ressurreição dos mortos. Significava a vitória do apóstolo sobre todas as suas lutas, sobre todas as suas dificuldades encontradas no caminho. Ele deixa claro que essa vitória será promovida pelo Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o homem é ineficiente para prover para si mesmo o livramento necessário. Afinal, nós não somos super-homens. Somos fracos, pequenos. Nosso Deus é o Deus vivo, que enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos dar vitória. E Ele está presente em nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele habita em mim, irmão, Ele habita em você. E Ele que dá a vitória.
Ele está presente em nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode proporcionar-nos esperança no meio das lutas, como também a vitória. Irmãos, o cristianismo não é uma religião de murmuração, de lamentação. Irmãos, olha, nem de fracasso. Olha, é duro o crente quando ele começa a viver nesse período de fracasso. Irmão, se o crente se mostra fracassado, como ele pode evangelizar as pessoas? Como ele pode mostrar ânimo para as pessoas? Se ele chega para a pessoa e só reclama. Está tudo ruim, está tudo errado, nada dá certo. O crente não pode ser assim. O crente tem que ter uma vida que demonstre alegria, felicidade de conhecer o Senhor Jesus como Salvador. Tem que demonstrar felicidade. Irmãos, o crente tem que demonstrar esperança, fé, vitória, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Ele é um Deus de vitória. Vitória esta revelada na cruz por seu Filho Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, que nos encheu desse mesmo poder na pessoa do Espírito Santo. Não ter vencido, meus irmãos, as dificuldades em 2018 não significa ser derrotado em 2019. Eu não sou, como se diz, não creio em algumas coisas que as pessoas fazem, mas comece 2019 com o pé direito. Comece com o pé direito, viu? Não vai com o pé esquerdo, não. Irmãos, não ter atingido o alvo em 2018 não significa que nós não atingiremos em 2019. Pense nisso. A Bíblia diz que devemos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Como diz o hino 471, que nós vamos cantar daqui um pouquinho, do cantor cristão. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Irmãos, eu estou fazendo um estudo lá para preparar uma mensagem sobre Abraão. Abraão aos 99 anos. Você vai falar assim para mim, poxa, você está fazendo estudo para idoso, né? Abraão aos 99 anos. Irmãos, quando para nós, por exemplo, na minha idade, posso dizer aqui, né? A gente pensa que tudo está se acabando. Para Abraão foi um recomeço de vida. Você imagina, naquela idade, né? Abraão foi pai. E aí recomeçou a vida dele. Às vezes nós precisamos conhecer, irmãos, o poder do nosso Deus. O que Ele pode fazer. Às vezes nós não pensamos nisso. Na grandeza do Deus que nós cremos. Ele é grande, irmãos, Ele é maravilhoso. Ele pode tudo, nada é impossível para Ele. Para terminar, que eu estou em cima da hora. Irmãos, a vida reserva-nos surpresas. Surpresas alegres e surpresas infelizes. Nem sempre nós vamos ter alegria, sempre, mas às vezes vêm as provações. E nós devemos aprender com a vida e também com o nosso Deus. Uma das coisas que ela nos ensina é não ficarmos amarrados ao passado, ao saudosismo, né? Nós devemos olhar para frente. Caminhar para frente. Começar o ano caminhando para frente. Andando para frente. Quem anda de lado é só caranguejo. Nós devemos andar para frente. Temos que viver sob a orientação de Deus, tendo Jesus como nosso supremo Senhor e Salvador. Assim, irmãos, nós seremos vencedores. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude e nos abençoe. Eu gostaria de encerrar essa mensagem cantando o hino 471 do cantor cristão. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro
que havia algo importante a ser feito.